Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Cinema em Transe. Vamos falar hoje sobre a retomada, né? O que aconteceu nesse movimento que tanto é referenciado pelos nossos queridíssimos amigos da internet aí, como é a época boa do cinema, o cinema de verdade, né? Cinema de verdade é o Tropa de Elite, é o Cidade de Deus. Então vamos trabalhar aí o porquê que esses filmes são tão valorizados por uns, questionados por outros. Enfim, por que que esse movimento mexeu tanto com o cinema nacional, né? Temos aqui um novato, primeira vez no nosso podcast, Roger Bravo. E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite aí de vocês. Eu sou o Roger Bravo, eu sou estudante de cinema e eu tenho um canal no YouTube chamado Cinédito, onde eu falo aí sobre cinema brasileiro. Eu ia falar do canal, o canal é espetacular. A gente vai deixar o link na descrição do episódio no Spotify e a gente vai colocar para vocês lá uns vídeos na página do Instagram. E como sempre, bom e velho Renan. E aí, eu tenho coisas pra falar já. Matavel, mandar um suco de maracujá aí pra sua casa, cara. O calmante já chegou quebrando a porta. Mas é isso, é bom. É disso que a gente precisa mesmo hoje. Quebrar o pau, conversar. E se esqueceu, eu vou dar uma boa madrugada pra quem é de madrugada também. Eu tenho essa esperança aí que a galera assiste ou ouve isso de madrugada. Imagino que não seja a melhor coisa pra ouvir. Minha voz é meio chata, mas é boa madrugada. E eu prometi mandar um beijo pra uma pessoa. Eu vou mandar um beijo pra nossa ouvinte assídua, Tereza Maluf. Tereza, um beijo, um abraço pra você. A gente vai se trombar ainda assim que acabar essa pandemia toda. E é isso. Vamos lá. Tô igual as rádios do interior, né? Um abraço pra minha querida Tereza. Oh, é a mãe da. Você acredita? É a mãe da Poli, velho. A mãe Eu da Poli é sei, senhor. Você falou. fãzaça. Abraço pra Poli também, Dona Tereza. Não gosto de chamar de Dona Tereza. Um abraço. Então, vamos lá, roda a intro. Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. As fortes são os poderes do povo. Tô falando que branco lá fora e preta aqui Os dentro. cineastas devem tirar máscara Terei da cara. chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina. Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Então, meus queridos, retomada do cinema brasileiro. Retomada de onde, retomada do quê, né? E retomada para onde, né? Então, alguém gostaria de começar? Porque eu já tenho 350 assuntos para já ir emendando nesse episódio, mas o Roger tem um episódio, tem um vídeo no canal dele que fala muito bem sobre a retomada. Se você quiser introduzir um pouco, ô Roger. Bom, a retomada do cinema brasileiro, né, como o nome já indica, ela retoma a produção dos filmes, né, nacionais depois de um período de paralisação. Ela corresponde ali mais ou menos do período ali de 1995 a 2002 ou de 1993, se você for considerar as primeiras legislações e políticas públicas que vão envolver, que vão possibilitar essa retomada. E ela vem ali nesse contexto pós o governo Collor, que encerra a Embrafilme, que era a principal produtora do cinema brasileiro, né, encerra o governo Collor basicamente acaba com toda a política de incentivo à cultura, e aí a retomada ela vem meio que nessa onda, assim, com alguns dos filmes que acho que a maioria do público geral, pelo menos, está familiarizado ao pensar em cinema brasileiro, que é Central do Brasil, Alto da Compadecida, Cidade de Deus, que são os filmes desse período aí. Massa. Então, galera, a gente tem um historiador do cinema, pesquisador do cinema, né, que fala que, é Alex Vianney, né, fala assim que não tivemos movimentos, né? Cinema novo, cinema marginal não são movimentos, são surtos, porque o cinema brasileiro nunca teve segurança de produção, segurança de infraestrutura, segurança de nada. E a retomada foi basicamente consequência de um desastre que aconteceu no Brasil nos anos 90 e uma mudança tecnológica que foi sentida pelo mundo inteiro, né, que foi a rápida ascensão da televisão, né, nos anos 80. Alguns países se prepararam para isso e outros não, né? E, por exemplo, os Estados Unidos, enquanto eles estavam tendo a nova Hollywood, preparando para os anos 80 para virem os blockbusters, né? A gente está passando por uma coisa chamada ditadura militar. Então, a gente tem um país muito particular quando o assunto é cinema, né? Então,
Como é que eu posso colocar isso, assim? Por que vocês acham que o cinema, a gente consegue imprimir no cinema tanta coisa, né, de Brasil, tanta coisa de Brasil em tão pouco tempo, né? Porque parece que todos os cineastas da retomada, eles beberam muito desse resto de cinema que teve nos anos 90. A gente não teve nenhum filme, basicamente, produzido em 92, nenhum filme distribuído em 93, se não me falha a memória, né? E a gente, por exemplo, os grandes filmes da retomada, eles não têm nada, basicamente, do que eles retratam, né? Eles não vêm daqueles lugares onde eles retratam, e a gente vê claramente essa ascensão dos favela movies e tal, assim. Por que a gente tem a gente precisa ficar refém dessa infraestrutura pública, enquanto outros lugares não, sabe? Não sei, eu não tô conseguindo colocar em palavras, assim, não sei se o Renan consegue me ajudar. Bom, eu tô pensando assim, porque eu não sei se você quer chegar já no campo de financiamento ou se você quer chegar no campo de estética, porque assim, a gente não tem muito diferença na questão de quem faz os filmes. Os cineastas do cinema novo, né, que aí já voltando muito, posso até estar completamente errado nessa comparação, mas eles vêm de uma elite intelectual também. O Leon vem de uma elite burguesa, marxista, intelectual. O Albert Rocha também fazia faculdade de Direito antes de dirigir o Barravento. Joaquim Pedro, Sganzerla, Tonashi, enfim. E eles vão fazer esse movimento de filmar as favelas, de filmar no sertão, de filmar à margem, assim, né, de um cinema de estúdio, digamos assim. E é o que rola na retomada também. O Central do Brasil, ele vai se propor a ser um filme, né, que se passa no Nordeste, no sertão, o Alto da Compadecida também, o Cidade de Deus. Então, assim, se a gente for analisar essas questões a grosso modo, a gente tem essa retomada mesmo, essa repetição. Não sei, vocês podem completamente discordar de mim. Só que aí a gente vai entrar no campo estético também, que é como esses filmes são retratados, como que eles lidam com esses personagens, com esses espaços, que acho que é aí que entra o grande X da questão, assim, da retomada. Acho que não jogando completamente fora, nem nada, mas essa questão que o Roger falou, assim, a gente como público massivo do Brasil, assim, falar, cinema brasileiro, os únicos filmes bons, Cidade de Deus, Auto da Compadecida, Central do Brasil, Tropa, sabe? E eu vi um tweet ótimo, inclusive, esses dias, que era, assim, essa estética e um monte de coraçãozinho, assim, e, tipo, precisamos dessa estética mais e tal, e eram 4 frames do Auto da Compadecida. E, tipo assim, me leva a pensar algumas coisas. Tipo, quantos filmes já nos passaram no sertão que também trazem a estética do sertão, né? O sertão como um espaço, assim. Mas por que que o Auto da Compadecida é esse que fica no imaginário, sabe? É esse que a gente lembra. Não sei, tô floreando aqui, talvez Matavel não queria nem chegar nesse lugar, mas é onde me leva a pensar. Não, sim, eu tava querendo tocar nisso mesmo, assim, a gente é muito refém desses pontos base de orientação, assim, de um monopólio sempre muito grande, na mão de poucas pessoas, uma estética marcada de alguns filmes de uma certa época, que a gente sempre fica se apoiando, sabe, nesses grandes representantes, e a gente deixa no tempo. Até nos outros episódios a gente discutiu sobre isso, principalmente no episódio de Cinema Negro, que a gente, por ser vítima desses surtos, né, a gente fica refém deles. Então, a gente acaba jogando de lado um monte de coisa, e a retomada, para mim, é a marca principal disso. Assim, a gente tem um Brasil que fala de si, mas essa fala não vem daqueles lugares, né? É isso que eu quis dizer. Assim, é um cinema filmado em 35, né? Bastante refinado, mas que no final ele acaba replicando estereótipos da mesma elite que vinha de antes, até um pouco pior, né, em alguns casos. Não sei o que o Roger tem a falar sobre. Não, eu concordo muito com o que vocês falaram, com o que o Renan pontuou sobre essa comparação do cinema novo. Eu acho ela muito boa, assim, tanto que algumas pesquisas, assim, elas falam que elas criam esse paralelo, né, do tratamento social do cinema novo na retomada, só que por conta, talvez, até da inserção do neoliberalismo no Brasil como um todo, algumas pessoas vão ler alguns filmes da retomada também como as tramas passando a adotar um certo individualismo do ponto de vista, assim, que elas se tratam diferente do coletivismo que a gente via no cinema novo. E aí os filmes seriam focados mais no indivíduo, né, na condição do indivíduo, do que na condição de um grupo como um todo, isso de uma forma meio geral.
E quem faz esses filmes, assim, tipo, é um problema que acho que, assim, acho que é o maior problema do cinema brasileiro como um todo. E é muito sintomático, porque na retomada ela nasce meio que nessa discussão já entre uma discussão que já é meio antiga do cinema brasileiro, que é o cineminha e o cinemão, né? O cinemão é o nome já diz, é um cinema mais caro, um cinema de nomes maiores, de um grande público e tal, e o cineminha é algo mais independente, mais alternativo, mais de cineastas iniciantes. E na retomada a gente vai vendo isso, tipo, os filmes vão ficando cada vez mais caros, cada vez com equipamentos mais elaborados, e ironicamente a gente vai vendo os filmes cada vez mais caros, querendo representar a pobreza. E aí você tem um filme como Cidade de Deus mesmo, que aí já é no fim da retomada, que é isso, tem um orçamento elevado, e aí tem toda a discussão sobre o pagamento dos atores, né, ou dos, entre aspas, não atores, que é um termo bem questionável. E não sei, eu acho que realmente a retomada ela é próspera nesse sentido, né? Tipo, é muito bom ver que filmes, pô, que ela faz parte do imaginário nacional de alguma forma, mas é complicado que ela meio que foi feita de uma maneira meio surto mesmo, né? Como o Gabriel pontuou, assim, principalmente no quesito das leis de incentivo, o problema que é, assim, de conhecimento meio que geral até, que é a questão do investimento na produção e não na distribuição dos filmes. E aí você tem, principalmente com a criação da Globo Filmes, que é também durante o período da retomada, acho que em 98, se eu não me engano, você tem justamente o nascimento desse monopólio que hoje, que no pós-retomada vai se tornar um problema ainda maior. Massa demais. Não, é total. E eu vejo que com o passar do tempo, assim, a retomada ela foi apertando ainda mais, assim, eu acho que finalizando no Tropa, esses questionamentos e cada vez mais individualizando os conflitos dos personagens a ponto de tentar tornar o mais melodramático e o mais absurdo possível, né? Então, a gente se citaram aí os filmes, né? Vocês citaram o Cidade de Deus, vocês citaram o Central, vocês citaram alguns filmes aí. Mas vocês veem assim que, igual o Roger citou no vídeo dele, a retomada de ontem, assim, por que vocês acham que a retomada, o que exatamente deixou essa marca assim da retomada? Será que foi a questão estética? Será que foi essa distribuição lá fora? Porque o Cidade de Deus teve o apoio do Einstein lá fora, né? Os outros filmes tiveram o apoio da Miramax também lá fora, né? O Tropa. O que vocês acham assim que mais foi importante assim? Porque não é um fenômeno que se repetiu. Não é um fenômeno que se repetiu. E ele não tinha se repetido desde, sei lá, do cinema novo, assim. Por que a retomada, sabe? Eu fico me questionando isso, sabe? Por que o mundo escolheu a retomada para olhar de volta pro Brasil? Nossa, é uma questão zona mesmo, tipo, são vários fatores, em parte alguns do próprio Brasil, não sei, né, tipo, tinha essa ânsia muito forte que a gente percebe dos filmes quererem ser internacionais, né, pô, o filme que marca a retomada, né, o Carlota Joaquina, que é um filme em inglês, né, majoritariamente em inglês e espanhol, apesar de ser um filme que se passa no Brasil, e isso vai se repetir em outros filmes, né, e mesmo que não seja pela coisa da língua, a visão turística do Brasil, ela vai se repetir muito, muito, muito mesmo no cinema da retomada, né, e aí eu acho que é meio que esse projeto político que a retomada traz de internacionalizar os filmes e talvez tirar o estigma, não sei, talvez tirar o estigma meio de crise que o cinema tava anteriormente, né, principalmente ali nos anos 80, e reavivar isso, talvez sejam alguns fatores assim que contribuíram. Eu quero destacar aqui, eu puxei a filmografia do Coutinho, e Coutinho é um caso interessante, assim, de se pensar, considerando que as gravações, né, do Cabra, Marcado para Morrer, na primeira versão, são de 64, e ele volta esse filme depois, mas o Coutinho, ele tem filmes muito interessantes no período da retomada, cara. E eu vou citar eles primeiro, e acho que a gente pode debater, porque, assim, eu já não vejo o Coutinho seguindo esse trajeto, por exemplo, que Meirelles e o Padilha vão seguir. Acho que o Meirelles, né, mais que o Cidade de Deus. Segura a parada. Vira isso pra lá, moleque, tá maluco? Filho da puta, vai ficar botando essa porra dessa arma pra mim, moleque? Não pode, rapaz. Calma aí, marreco. Pega leve tudo da dica, o moleque é do meu conceito, irmão. E acho que o Meirelles é publicitário, se não me engano.
Posso estar completamente errado, mas eu acho que é ele que é formado em publicidade. E a gente tem aqui do Coutinho, Santo Forte de 99, Peões de 2004, Edifício Master de 2002, Jogo de Cena 2017, sabe? Tipo, são períodos marcados pela retomada. O Edifício Master, inclusive, é do mesmo ano, de Cidade de Deus. E, assim, é levantar mais perguntas mesmo, sabe? Eu acho que a gente pode trabalhar com isso de levantar perguntas que não vão ter necessariamente respostas, que podem ter divergências, mas eu vejo, sim, o que o Roger falou de questões políticas, sabe? Tipo, o Cidade de Deus tem uma projeção internacional muito maior do que o Edifício Master e uma projeção interna também. E, assim, pensar como se dá isso, sabe? Por que o Cidade, tipo... Eu posso estar errado, mas eu acho que o Cidade, eu vejo como Cidade de Deus como o filme brasileiro mais falado, assim, que recebeu maior atenção dentro e fora do Brasil. Eu acho que é um dos primeiros filmes que você fala quando você pensa em cinema brasileiro, quando você pergunta para as pessoas sobre cinema brasileiro, assim, né, digamos, no meio fora da cinefilia. Mas ele é contemporâneo do Coutinho, sabe? E de outros cineastas também que vão trazer uma proposta diferente, assim. Às vezes, nem sei se é diferente, mas eu vejo como diferente. Eu concordo também, tanto que qual que é o documentário que vem depois não depois, mas a sequência do Jogo de Cena, deixa eu ver aqui. Últimas Conversas, eu acho que é no Últimas Conversas que uma das entrevistadas fala sobre a importância do Jogo de Cena, porque o Jogo de Cena ficou, eu não sei se foi nem no filme, se ficou no ar um tempão, assim, foi um filme também que foi muito falado, mas aqui dentro, né, não lá fora. E a gente tem também essa questão estética, porque a gente tem basicamente o dono da retomada, que é o Walter Carvalho, né? Que ele fez a fotografia, o visual da retomada é o visual dele, né? Que é uma fotografia saturada, aquela iluminação incrível, mas muito efeito em câmera, né? Ele não tem essa coisa da trucagem, de uma trucagem na imagem muito forte, né? A gente não vê é bem documental, né? A câmera do Walter, tanto que a gente vê até isso no trabalho dele nas novelas, assim. Então talvez seja isso, né? Que chamou a atenção, não sei, assim. Não sei se era isso que esperavam de Brasil, não sei se era isso que esperavam da produção, não sei. Mas eu vejo um reflexo da retomada muito grande hoje, não sei vocês. Eu mandei para um grupo nosso, o Roger, que a gente conversa bastante sobre cinema, um trailer de uma série da Amazon que chama Dom. E eu vejo que não sei se você ouviu falar e tal, mas é uma série que conta a história de um policial que ele tem um filho, e é inspirado até em fatos reais, que ele vira um traficante de cocaína, né? Aí a série vai atrás de uma série, parece um thriller, ela não foi lançada ainda. E eu vejo que esse novo surto do cinema, né, ligado pelo streaming, né, que as séries são bem parecidas, é tudo parecido, ele ainda bebe muito, né, do melodrama, de um questionamento social muitas vezes raso, né, enfim. Vocês acham que a gente está vivendo uma retomada agora, mas uma retomada, digamos, do cinema, entre aspas, privado? Ou a gente está passando só por mais um surto que vai logo, logo passar, assim, e as produções vão se internacionalizar mais? Não sei, assim, vocês veem essa semelhança ou não? Aqui, eu posso fazer um comentário rapidinho, bem rapidinho? É que Pode. eu fiz uma pesquisa aqui e eu só queria ter certeza nas datas, mas o que eu falei: Edifício Master 2002, Cidade de Deus 2002, O Invasor 2002 e Madame Satã 2002. Massa demais. Massa demais. Mas, enfim, a pergunta é a mesma. Vocês veem essa semelhança agora? Porque eu tô vendo muito, assim, esses filmes com esse perfil similar. Vocês veem essa semelhança com a retomada agora, nesse novo surto do streaming ou não? Eu vejo, assim, muitas semelhanças, sim. Eu acho que a gente já está se dissociando bastante. Eu tenho tipo assim, acho que em alguns sentidos o cinema esteticamente, assim, politicamente também mudou muita coisa, é óbvio, assim, dos últimos 10 anos, mas esteticamente também eu vejo um certo interesse, por exemplo, a partir de 2010,
você acha que a exploração da pobreza, assim, a cosmética da fome, né, que é um termo que surge na retomada para meio que satirizar ou para subverter o que seria a estética da fome lá no cinema novo, porque seria tratar a fome, né, tratar os problemas socioeconômicos do Brasil, mas tratar isso de uma forma cosmética, tratar isso de uma forma meio maquiada, assim, né, que esse termo é especificamente cunhado para a Cidade de Deus. Mas aí eu vejo no cinema, assim, nos últimos 10 anos, não sei se vocês concordam, mas eu vejo um interesse muito grande da classe média, que a classe média que já era e continua sendo a grande classe média alta, continua sendo a grande produtora dos filmes, né, os grandes nomes por trás do cinema. Eu vejo um interesse maior em eles falarem de si mesmos, assim. Não sei, vejo o filme assim, os filmes do Kleber Mendonça Filho, tipo O Som ao Redor, ou até O Que Horas Ela Volta, que tem um discurso de contraste, mas ainda assim a classe média fazendo essa autocrítica, eu não sei. Acho que talvez os movimentos sociais talvez começaram a trazer uma certa culpa para a classe média e essa culpa burguesa foi se tratando nos últimos anos, mas eu sinto que isso veio surgindo. Claro, quando você vai falar da favela, quando você vai falar da periferia, eu acho que ainda assim tem uma visão muito impactada assim pelo que a gente já viu nos Favela Movies, mesmo quando isso é, em teoria, feito por produções que, em teoria, são menos elitizadas, né? Tipo a Sintonia da Netflix, que é um negócio do Condzilla, que é uma produtora de funk aqui de São Paulo, e tem vários caras, assim, tipo, do funk em si, tem influencers que são da periferia também, mas ainda assim, esteticamente, acho que ela se relaciona por uma questão de público, do que o público já espera ver, talvez, da periferia. Eu acho que ela se afeiçoa a alguns aspectos, assim, que a gente já está familiarizado dos Favela Movies e da retomada como um todo, né? Eu boto fé demais. Eu vejo que o streaming hoje ele meio que popularizou a mesma janela, né? Popularizou uma colorização de cena muito similar, assim. Não sei se você sabe, mas para que funcione em todos os aparelhos, tem toda uma métrica, né, que o filme não pode ter. O filme não pode ter uma janela X, porque a janela X não funciona no celular. E isso, sendo uma questão da tecnologia, né, bem pragmática, ele acaba afetando demais as escolhas do filme. E eu concordo demais, eu concordo que, logicamente, que a gente tem muitos filmes bons, igual O Terra Estrangeira, por exemplo. Não sou quem você está pensando, nem sei quem que você é. Olha aqui, eu não sou ninguém, entendeu? Você então menos ainda. E o outro ninguém foi morto há 3 dias atrás. Mas eu vejo essa volta aí, nesse novíssimo cinema aí brasileiro, porque basicamente o cinema ele voltou a não ser tão democratizado, né? Assim, a gente tinha uma produção mais larga há um tempo, mas a produção aumentou, igual eu canso de falar com o Renan, mas ela verticalizou, ela não horizontalizou. Né? A gente teve uma palestra recentemente não é foda, porque a gente está na pandemia, mas antes da pandemia a gente teve uma palestra com a Filmes de Plástico e a gente vê isso, assim, a gente não tem uma perspectiva de uma nova Filmes de Plástico, né? A gente tem mais produções, mas a gente tem muito menos filmes para diferentes pessoas. Tem um artigo que está disponível na Associação Brasileira de Cinematografia, eu posso até disponibilizar ele depois, que ele é escrito pela Thaís de Medeiros MacArthur. Ele é ótimo em muitos sentidos, mas eu vou destacar o título do artigo e alguns pontos que ela levanta. O título do artigo é o seguinte: o sujeito no documentário torna-se o sujeito do documentário. E aí ela faz um estudo sobre a autobiografia em Santiago, que é o filme do João Moreira Salles. E aí, assim, ela traz essa questão nesse artigo, falando, né, dessa questão da retomada e da pós-retomada também, e um termo que o Roger usou, que eu achei incrível, que ela não chegou a usar, mas me deu esse gatilho para falar disso, que é a culpa burguesa, né? Analisando especificamente o Santiago, assim, e muitos outros documentários, como o Dias com Ele talvez não, mas Democracia em Vertigem, com certeza, Santiago, com certeza, e alguns outros que vão entrar no campo da ficção, mas essa ficção documental, digamos assim, né, esse atrito de ficção e documentário que vai vir junto com a retomada, enfim, isso é um assunto para um outro episódio, e ela vai argumentar isso, assim, que o sujeito, o sujeito que ele era o provedor, né, do documentário, ele se torna o documentário, assim,
Por exemplo, pensando no Democracia, que é o exemplo mais fresco na minha mente, e eu vi ele, é o último que eu vi também. O sujeito do documentário não é o Brasil, o sujeito do documentário não é a democracia, o sujeito do documentário não é, sei lá, o Lula, a Dilma, assim. Eu vejo a Petra como o sujeito desse documentário. E pensando principalmente também nos últimos trabalhos dela, eu gosto mais dos últimos trabalhos dela, como o Helena e o Homem Gaivota, mas eu acho que ela manteve essa estética quando ela vai falar sobre a democracia, assim. E eu acho que ela acaba falando mais dela mesma. Não acho, não jogar isso tudo na Petra, lógico, acho que é uma questão que não é necessariamente dela, mas é uma questão que tá no Santiago, questão que vai estar no filme do Kleber, sabe? Tipo, essa culpa ela não vai só de retratar de novo as favelas, o sertão, não sei o que e tal, mas eles é uma coisa de não conseguir assumir completamente e querer se tornar parte desse objeto, sabe? Eu não sei, cara, eu falei demais. Não, eu entendi demais, assim, tanto que até um detalhe, a série que eu comentei há pouco tempo, um dos showrunners é o Breno Silveira, e o Breno Silveira é diretor de Dois Filhos de Francisco, Gonzaga de Pai para Filho, assim. Eu acho muito interessante isso que você trouxe, Renan, da documentarista ser o documentário, que eu acho que ressalta muito a questão do certo individualismo que vai se acender muito no cinema da retomada por conta de toda a política neoliberal que vem no Brasil, assim. E aí, falando assim, eu acho que parece uma questão puramente ideológica, assim, mas eu realmente acho que tem efeitos práticos no nosso cinema, que é um reflexo que vem crescendo mais, eu acho que agora está bem alto, que é essa certa cultura do empreendedorismo refletida no cineasta em si, sabe? O cineasta falando de si mesmo, o cineasta sendo a si mesmo. O cinema da retomada, que a gente tem muito destaque, pega o Fernando Meirelles, a O2 como um todo, que é uma produtora que está muito relacionada com a publicidade. Todas essas outras produtoras que se destacam no cinema nacional da retomada são produtoras publicitárias, e, portanto, elas seguem, lógico, uma lógica de trabalho que está muito ligada ao sistema no geral. E aí eu temo um pouco, assim, hoje em dia, esse mito do empreendedorismo no próprio cineasta, assim, e essa competitividade de achar que você tem que se esforçar e fazer o seu filme melhor do que os outros, assim, porque é uma meritocracia muito hipócrita, né? Porque, claro, eu me esforçando aqui sou muito diferente de uma pessoa, de um João Moreira Salles se esforçando para fazer um filme sobre ele, né? Então, eu não sei, tipo, não é uma questão de ter interesse, se fala muito isso, né? O público está interessado nisso ou naquilo, mas às vezes não é uma questão de interesse, do público, não é uma questão de interesse do público, é simplesmente uma questão de poder, né? Você poder falar sobre si mesmo, você poder dedicar um filme inteiro a falar de si, e enquanto, não sei, outros sucateiam, assim, a própria força de trabalho. Achei maravilhoso isso, porque eu também voltou a um ponto que eu ia tocar, que um dos showrunners do Dom era na verdade, a Dom é a série que eu comentei, é o Breno Silveira. O Breno Silveira é diretor de Dois Filhos de Francisco, Gonzaga de Pai para Filho, enfim. O Gonzaga é mais recente, mas enfim, porque é um cara de muita relevância, né? Então, assim, a gente fala dessas produções que tocam nesses assuntos, entre aspas, socialmente relevantes, né? Mas para quem, né? Essa relevância, né, social aí que igual vocês estão falando. São produtoras em um ritmo completamente diferente desses espaços que elas estão retratando. E cada vez mais, assim, parece que está voltando a chamar a atenção deles, né? Então, eu vejo demais, assim, essa correlação e como é que eu posso falar? Essa semelhança, né, desses dois momentos, assim, mesmo tão distantes, muito, muito semelhantes. Outro ponto que eu acho interessante levantar foi levantado pelas meninas quando vieram aqui no episódio de Cinema Negro. É sobre. É isso que o Roger falou, assim. E a gente tem talvez o maior problema do cinema brasileiro seja a distribuição e a O2, né, como essa empresa publicitária, assim, mas enfim. A gente tem também essas questões, o que o público quer, o que o público gosta, mas a gente tem que parar para pensar o que chega ao público, sabe? A gente tem que parar para pensar e vai chegar no outro assunto que eu acho que tem a ver, mas posso estar fugindo muito, que é a democratização da mídia também. A Globo Filmes, igual o Roger falou, acho que é 98, e assim,
obviamente eles vão dedicar tempo pra falar dos próprios filmes, tipo, Bacurau. Eu acho o Bacurau muito importante, o tamanho que o Bacurau teve no quesito distribuição, no Lá quesito... vem, lá vem. Não, não vou falar mal de Bacurau, não vou falar mal de Bacurau. Mas assim, no quesito distribuição, no quesito de onde Bacurau chegou, eu acho isso realmente muito importante. Mas, acho que é aí que entra o grande X da questão, tipo assim, a Globo Filmes é a distribuidora do Bacurau. Mas, tipo, será que você vai ter um quadro de 10, 15 minutos no Fantástico, que é, tipo, um dos horários mais nobres da televisão brasileira, para outros filmes, para filmes menores, sabe? Então, tipo assim, a gente vai entrando num ciclo muito vicioso. Tipo, a gente vai assistir, o público vai assistir mais filmes que são mais comentados, que estão mais na mídia. É o filme, sei lá, do Meirelles, que vai sair na capa da Folha. É o filme do João Moreira Salles, que vai sair na capa do Estadão. Sabe? Tipo assim, e você vai buscar mais a fundo, você vai ver que a gente tem 4, 5 famílias que detêm a mídia majoritária brasileira. Então, tipo, Nada a Perder, por exemplo, do Edir Macedo. Cara, todo dia, na época do Nada a Perder, 1 e 2, tinham minutos muito grandes reservados na Record, tipo, no Jornal da Noite, enfim. Então, assim, são as grandes emissoras que vão estar falando sobre os grandes filmes que eles distribuem, que vão voltar voltando o próprio dinheiro para eles, entende? Então, assim, você pega alguns filmes que tem menos visibilidade. Eu só tô com filmes de plástico na cabeça, eu vou pensar outro. O Vizinhança do Tigre, do Afonso Shoa. Teve uma distribuição boa, teve uma boa rodagem de festival. Trata sobre... É um filme que vai retratar as favelas, vai retratar a periferia de Belo Horizonte. O Shoa, ele é um intelectual, ele é professor, enfim. Então, assim, vai entrar nessas mesmas características, mas, tipo, você não vai ter uma ou dois distribuindo, você não vai ter uma Globo Filmes distribuindo, sabe? Então, tipo, como que você vai fazer o público falar sobre esse filme, o público ver sobre esse filme para ele poder consumir, entende? É esse ciclo que eu vejo que a gente tá se enfiando, e não é de hoje, assim, acho que é um ciclo bem antigo, que vem não só da democratização da distribuição, né, de uma distribuição que seja melhor no cinema brasileiro, versus melhores, mas a democratização da mídia, assim, também. Então, eu vejo o trabalho do Roger, vejo outros trabalhos que a gente tem tentado fazer, assim. Uma coisa que eu e o Matavel, a gente conversa muito é tentar trazer outros filmes em pauta, sabe? A gente vai voltar em alguns assuntos e tal, mas é tentar fazer essa proposta também. Então, tipo, é difícil, velho, é difícil concorrer. Bacurau rodou o Brasil inteiro, show, beleza, tem que rodar, velho. Mas, velho, não é todo filme que vai ter esse tempo todo num dos horários mais nobres que é o Fantástico, sabe? Estressei. Não, tem que estressar mesmo. E falando nada a perder, eu vou pôr tudo a perder aqui com a Record, porque eu tava no Boulevard Shopping, não, Shopping Contagem aqui de Minas Gerais, e tinha um grupo da Universal, eles estavam fazendo fila com a galera aqui, e estavam distribuindo ingresso. Eu fui tirar foto, logicamente não mostrando ninguém da fila. Vieram dois caras da Universal perguntando se eu era jornalista e ficaram tentando pegar meu celular e não deixando eu tirar foto, tá ligado? Falando, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Enfim, é uma galera que não tava ocupando sala, mano. Isso é o pior de tudo. Nem ocupar a sala os caras estavam ocupando. Estão fazendo filme que não tem gente vendo, tá ligado? Esse é o lugar que chegou o nosso cinema. Falando agora para o pessoal ter uma noção, a gente tá sem diretor na Ancine, gente. Sabe? A gente não tem direção na Ancine. E como a gente não tem um Ministério da Cultura, a gente basicamente não tem ninguém a quem recorrer sobre isso. Ninguém vai pressionar a Ancine para ter direção, sabe? Não vai ter uma preocupação. Eu vou. Mário Frias está internado agora, mas mesmo se ele não tivesse, ele não ia estar ligando para isso. Entendeu? Então, assim, a gente não tem. Claro que esses filmes têm que ser elogiados, é lógico. Sabe? Não vou falar mal de Bacurau à toa. Vou falar do que eu não gosto, por exemplo, mas eu gosto do filme. Mas eu não vou falar assim, porra, esse é um filme que vai mudar a década. Não. Esse é um filme que vem de um cara que ele tem mais de 30 anos de cinema. Ele sabe, mais de 30 anos de crítica e não desmerecendo o trabalho do Kleber. Só mostrando que esse dinheiro, esse recurso está concentrado nas mesmas mãos, entendeu? Esse é o grande questionamento aqui. Por exemplo, a gente falou do Walter Salles. Walter Salles é bilionário, mas Walter Salles tem grandes filmes, sabe? Terra Estrangeira é um grande filme. Aliás, co-direção com a Daniela Thomas, uma pessoa que o Renan é fã. Então, enfim, enfim,
a gente tem esse cinema muito concentrado, cara. E é isso que a gente está tentando procurar aqui, um meio de da gente descentralizar e fazer com que mais pessoas, né, mais pessoas parecidas com a gente produzam, né, mais pessoas aqui de Contagem, né, de onde está saindo uma galera. Para quem não sabe, eu sou de Contagem, né, onde foi feito o Arábia, a Filme de Plástico, enfim, o Vizinhança do Tigre foi feito aqui perto, enfim. A gente está tendo um novo ciclo de produção, mas é ainda um novo ciclo de produção muito pequeno, né? Então que ele perdure mais tempo. É isso, mano. Tipo, essa coisa do público é interessante, porque, tipo assim, um negócio que eu ouço algumas críticas, tipo, quando, por exemplo, se problematiza, sei lá, um filme como Cidade de Deus. É indiscutivelmente um filme que as pessoas gostam, que o público gosta, né? Mas a problematização ali, hoje mesmo eu ouvi alguém falando que, sei lá, a esquerda tinha cancelado Cidade de Deus. É um comentário meio infeliz, mas a ideia da problematização não é fazer com que o filme não seja reconhecido, não seja visto. Isso para qualquer filme sendo da retomada ou não. A ideia não é fazer com que esse filme deixe de existir, mas pelo contrário, a gente observar ele, se a gente observa ele a partir desse ponto de vista crítico de quem produz esses filmes, de quem está contando essas histórias e do teor sensacionalista que inevitavelmente acaba surgindo atrás das câmeras ali, a gente pode traçar uma nova reta dos filmes que a gente quer fazer a partir de agora, né? O cinema de Contagem eu acho que é um bom exemplo de um caminho a se seguir, assim, e de um modo que, sei lá, eu acho que tudo isso da democratização que a gente está discutindo, o ideal, na minha opinião, é conscientizar também que o cinema, sendo indústria, que o cinema é uma arte popular, primeiramente, então ela deve ser uma reivindicação popular, eu sempre digo isso, mano. Se você aí, por exemplo, não tá insatisfeito vendo os filmes, insatisfeito com os filmes que chegam ou que não chegam em você, é preciso gerar essa pressão, mano, para ter acesso aos filmes. Não é a indignação ela não tem que cair sobre os cineastas, mas sim sobre quem quem não permite você conhecê-las, assim, de modo que eu acho que conscientizar sobre cinema e, não sei, a conscientização sobre o cinema é inevitavelmente uma conscientização de classe, porque é trabalho, né, no final das contas. Eu acho isso importante de ressaltar, e sempre foi trabalho, mano. Na retomada ele volta como emprego, já tem os perrengues, mano, que envolvem toda a produção e continua sendo aí. Não, massa demais. Concordo 100%. E falando de cineastas agora, a gente tem uma safra muito boa agora, né? Falando desses filmes, por exemplo, tendo feito bastante sucesso recentemente, o documentário do Hector. Se a gente for lembrar de Carandiru, a meu ver, assim, é um filme que de tudo, assim, estética, linguagem, tudo, ele é um filme que trabalha muito bem toda a problemática do massacre do Carandiru, que é um massacre, né? A gente está, recentemente, a gente está perdendo a noção e não está dando o nome aos bois, né? Então, assim, como que ele coloca o massacre em tela e ele coloca os presos em tela, não é um olhar cínico, sabe? Muitos cineastas têm um olhar cínico, mas eu vejo que esse filme não tem um olhar cínico. É um filme que vê muito bem os problemas que ele está procurando retratar, e é um filme da retomada. Então, assim, a gente não tem esse bode pelo que deve estar aparecendo com o movimento, não. É mais uma crítica, porque eu vejo assim que tem que ser feita, galera, porque senão o pessoal deve. Eu tô falando isso porque as pessoas têm muitos filmes como filmes de estimação, sabe? Tem o Cidade de Deus como filme de estimação, Central do Brasil como filme de estimação, por ter a Fernanda chegado ao Oscar, perdido para Gwyneth Paltrow, enfim. São filmes que entram no imaginário brasileiro como são filmes que não devem ser problematizados, e muito pelo contrário, eles devem ser mais problematizados ainda, né? Então, é mais ou menos isso, assim, tendo o Carandiru entre tantos outros exemplos da retomada como ótimos, tipo, maravilhosos, e logo eu quero entrar um pouco em alguns deles aqui que eu separei. É isso, assim, já que você quer entrar, eu ia jogar essa bomba pra cima do Roger, assim. Já vou linkar aí na descrição, mas Roger tem um vídeo sobre o Babenco, falando especialmente sobre prisões na obra do Babenco, e eu ia cortar essa bola pra ele, cara, falar do Carandiru e dessas questões aí de prisão. E, uma coisa, eu tava quase esquecendo. Acho que é importante a gente deixar claro, porque, assim, a gente acabou pegando essa pilha de binarismo e, tipo assim, fazer críticas não é falar mal, fazer críticas não é odiar alguma coisa. Fazer críticas são fazer críticas. Eu acho que
é necessário, assim, as obras, elas estão aí para serem criticadas, elas têm... Eu não vou lembrar quem vai falar isso, mas tem um crítico que fala que criticar é colocar uma obra em crise, e eu acho que é esse papel, assim, sabe, de estabelecer provocações, e essa questão que você falou é real, tipo, a galera pega esse filme como filme de estimação e tal, mas a gente não tá, sei lá, fazendo uma nota de repúdio ao cinema da retomada, sabe? É tipo... Nota de repúdio. Não! Nota... É o que a galera faz hoje em dia, né, Rodrigo Maia? Mas, tipo, é importante falar isso, assim, porque pode estar aparecendo às vezes, não sei. Mas vamos lá, Roger, corta essa bola pra nós. Não, é isso aí, só completando, finalizando isso aí que vocês falaram da problematização, é isso, mano, porque, tipo, se a gente problematiza os filmes da retomada, e eu acho que filme de estimação é um termo muito bom pra isso, se a gente problematiza esses filmes que foram já feitos, mano, há 20 anos atrás, é porque a gente quer que, da mesma forma que as pessoas se lembrem dos filmes de 20 anos atrás, elas se lembrem dos filmes de hoje, que estão saindo todo ano, têm saído nesses últimos 20 anos aí, e que eles são ofuscados por inúmeros motivos, né? Então, acho que é isso, a problematização, ela vem não pra gente cancelar o passado, mas pra gente pensar no agora, e é um momento muito crítico, e eu acho que é um momento que requer essas reflexões. E aí, sobre as prisões no Babenco, né, o Babenco, ele teve, no documentário, tem uma parte breve sobre isso, né, ele tem uma experiência até com cárcere, assim, e é um negócio que está presente muito fortemente na filmografia dele. Os filmes mais famosos dele têm o retrato das prisões. E Carandiru, realmente, ele trata isso... tem um texto do crítico Márcio Seligman Silva, assim, que ele fala que o Carandiru, ele é meio que uma tragédia, só que ele não tem a catarse, assim, que ele é um filme que é um filme sobre o massacre, puramente. No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo, o Carandiru. E eu até retomo isso no vídeo, assim, que eu não acho que ele seja um filme só sobre o presídio, eu acho que ele é um filme sobre o massacre. E aí, realmente, retoma um pouco, não sei, um certo fascínio, né, que se tem aí de ver essa exploração da situação sociocultural e socioeconômica do Brasil, em uma situação muito drástica, né, que é uma situação de genocídio ali. E eu não sei, faz tempo que eu não penso muito sobre Carandiru, assim, mas é um filme que eu acho que é um desses filmes que as pessoas gostam muito também, que é um dos filmes que as pessoas têm como essa estimação, que as pessoas têm como referência. E é um filme que eu acho que, em certo nível, realmente, como o Gabriel mencionou, ele está preocupado em trazer uma certa humanização. Eu gosto muito, por exemplo, acho que uma das duas aparições do Sabotage, que é um rapper muito importante no cinema, assim, ele faz uma aparição ali, e você vê que tem essa preocupação com, não sei, com uma situação além do exotismo, não sei. Eu acho que é importante lembrar que o filme ele é contado pelo Drauzio, né? Então tem essa questão do ponto de vista também, mas eu acho que ele é bem respeitoso contar isso. Acho que o Matavel pode falar mais, sim, Matavel é mais fã do filme, e só deixar um salve aí pro Sabotagem, acho que o editor botar uma música do Sabotagem ia ficar bem massa. Sou Sabotagem, bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando Sabotagem, vou seguir sem pilantragem, vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali, pois vou seguir com Deus. Essa fala também, que é uma tragédia sem catarse, não sei se eu concordo, mas eu curti demais, assim, porque o Hector nesse filme, ele vai pouco a pouco construindo o espaço, né? Tanto que o espaço ele é todo controlado. A gente teve uma aula com a diretora de arte do filme, né? E ele é um espaço criado, se não me falha a memória, na Vera Cruz. Não sei. Eu acho isso interessante. Isso não tem muito a ver com o tema, mas isso é muito sintomático, cara, do que a gente tem falado, do que a gente tem falado também. Que, tipo assim, o Carandiru inteiro foi abaixo, sabe? Eu vejo isso como uma tentativa muito clara de apagar a memória daquele lugar. Tipo assim, são memórias de dor, são memórias de sofrimento, mas, cara, é uma coisa pouco falada. Os policiais até hoje não foram responsabilizados, sabe? Tem relatos da galera entrando pra matar mesmo, velho. Policiais entrando
pra fazer a chacina, sabe? Acho que o Diário de um Detento, do Racionais, é um relato interessante, sabe? Eu não vou falar que é um relato completamente verídico, mas é um relato interessante a se pensar sobre Carandiru, assim. E o Diário de um Detento, né, foi lançado em 97, a gente tá bem depois já, e o filme é de 2002 ou 2003. Mas ainda acho que é interessante a gente lembrar do Carandiru mesmo, sabe? Não deixar essa memória esquecida, cara, porque isso tem um afeto, assim, com o nosso cinema. Não criticando diretamente do filme ter sido filmado na Vera Cruz, porque, enfim, são outras questões. Mas a questão desse apagamento mesmo, sabe? Vai lá, Matavel. Eu tô muito puto hoje. Não, sim, eu também tô um puto, cara. Que o Roger até visualizou, eu vi o meu stories lá que eu postei da gente estar sem diretor na Ancine, mas concordo total, assim. E é um filme que ele fala sobre isso, porque o filme ele vai construindo pouco a pouco o espaço e bem lentamente com as celas, e tá mostrando as celas, cela por cela, a diferença das celas, né? A gente esquece, mas são pessoas que estão naquelas celas, apesar de tudo, apesar do que fizeram. Então, assim, é cada cela construída e depois a gente vai virando a câmera para baixo. Tem um momento que sobe um balão e a gente não olha para cima. O balão ele pega fogo antes de ir antes de subir, né? Que o personagem do Miller Cortaz joga, eu acho que é o Miller Cortaz, e o balão vai subindo, vai subindo, vai subindo, o balão é aquele de festa junina e depois ele pega fogo e cai. Então, assim, você vai construindo aquele espaço porque a gente não olha para o céu quando o balão tá indo. A gente olha para baixo e vai indo junto e quando o balão vai chegar no céu, ele cai. Então, assim, é toda uma construção do filme que ele vai te jogando para dentro daquela história. Ele nunca sai para fora. O que acontece muito em filmes tipo o Tropa, porque o Tropa, ele faz com que toda aquela questão da segurança pública fosse plano de fundo, quando na verdade não é. É até bem mais importante que o Nascimento. Quem matou esse cara aqui foi você, seu fiado! É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! O Nascimento, ele basicamente é o Super Mario naquele filme. Ele vai passando, ele passa, tapa, onde é que tá o baiano? Aí, próxima fase, tapa, tiro, onde é que tá o baiano? Passa, entendeu? Enquanto o Carandiru vai no caminho contrário. O Carandiru, você vai montando todo o espaço, você vai questionando, você vai mostrando, olha, esse cara, ele é um assassino, ele é um filho da puta, esse cara é um maníaco, mas esse cara aqui, esse outro cara, ele foi um cara que foi preso porque ele se vingou de uma situação que aconteceu na família dele que nunca tinha feito isso antes. E esse outro cara, ele foi preso injustamente, esse outro cara, enfim. Aí ele vai montando para que no final você questiona que aquele espaço ali que aconteceu aquilo lá, não é um espaço que ele está indiferente no sistema. Não é um espaço que ele tem que estar indiferente no mundo. É um espaço que faz parte do mundo. E é isso que o filme. Esse filme é um filme muito bonito e um filme que tem um final espetacular, que é o final que ele até foi replicado, infelizmente, na realidade, né, com uma imagem muito famosa agora nesse massacre, nessa chacina do Jacarezinho, que é o sangue no chão e a galera lavando. E é o pessoal lavando o sangue na escada. E o sangue ele vai seguindo na escada, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E é como se fosse a pintura final, né, do filme, assim. O filme ele vai pintando na tela até que ela, infelizmente, assim, é esquecida, né? Enfim, é um filme incrível, é um filme que dá pra fazer um episódio só dele, um episódio só de Hector. Enfim, eu tô empolgado. Acho que Carandiru é um filme interessante, assim, não sei, também a gente poderia debater sobre ele realmente também ser um filme popular, né, ser um filme que muita gente viu, e os motivos por trás disso, e acho que levanta essa questão também de como o público constrói certa afinidade com essas histórias, assim, e não sei, para além da crítica evidente, assim, do Carandiru em si, eu vejo o público geral, assim, entre muitas aspas, assim, o público talvez nem seja tão interessado nessa discussão que a gente está tendo agora sobre apagamento da história e tudo mais. E eu fico me perguntando também o que fascina, assim, esse público, que faz o público gostar tanto desse filme, se é o carisma dos personagens, se é essa construção da trama, se é a presença do presídio em si, essa coisa meio, não sei, que é algo muito presente no cinema, né? Esse voyeurismo, assim, ao redor do presídio. E acho que é interessante, né, de pensar isso e ver como se espalha também para outros filmes do gênero, assim. Ah, cara, eu vejo muito sendo todos esses núcleos, né, que ele forma, que são literalmente como se fossem núcleos de novela, né, essa diferenciação das celas. E isso que você falou, esse voyeurismo, assim, porque são pessoas muito diferentes. Então é isso que eu acho que desceu tão bem no filme e que todo mundo gostou tanto, assim. Enfim, tem
tem filme pra caramba aqui pra falar agora, eu separei um monte aqui. E aí, Roger, gostou do primeiro episódio? A gente quase não conversou antes, como tá ilimitada a gravação aqui, a gente pode deixar rolando. Mano, eu gostei demais, assim, agradeço demais, assim, pelo convite. E acho que foi bom, né, a gente não ter, tipo, trocado a ideia tanto assim sobre o tema antes que, não sei, a gente foi expondo as nossas ideias, assim, acho que levou pra umas discussões diferenciadas, assim, que eu curti, mano. Mano, e é isso, tipo, agradeço demais pelo convite aí de vocês, o trabalho de vocês é muito importante, e, assim, é muito querido, assim, e só tende a aumentar, mano, vocês podem chamar aí pra outros episódios sempre que puder, porque que é isso, mano, tamo junto. Eu ia falar isso agora, assim, foi bem massa mesmo, já ia estender o convite pro Roger, porque, assim, tem um tempo bacana de gravação e muita coisa pra falar, sabe? É uma pontinha, assim, que a gente levantou e pode ir atrás desses ramos aí, e já vou puxar, deixar suas redes sociais, a gente vai linkar os conteúdos e recomendação, um filme da retomada que você gosta bastante. Bom, você recomendando aqui pro espaço aqui pro jabazinho do Cinédito, né, que é o canal que eu já comentei, é só pesquisar aí no YouTube, pesquisa aí no Instagram também, que é no Twitter, que é @cineditobr e tal, minhas redes sociais pessoais, né, eu só uso basicamente o Instagram, que é @RogerDBravo, pra te procurar lá também. Um filme que eu gosto, assim, da retomada, pô, difícil, tem um que eu acho muito interessante, assim, definitivamente não é meu favorito, mas é um filme que eu acho legal de se ver, que é o Guerra de Canudos, do Sérgio Rezende, eu acho massa, assim, é um filme histórico bem épico, assim, eu acho daorinha. Massa. Então, é isso aí. A gente pode, em breve, escolher A gente tá fazendo uma série de minisséries aqui, né? A gente fez cinema policial, a gente fez cinema de terror. Retomada, com certeza, é uma minissérie. A gente pode começar com o Roger e mudando de convidado, chamando ele de novo, enfim. É isso. Inclusive, você que ficou até o final, você, querido ouvinte que ficou até o final, a gente vai abrir uma caixa no Instagram para recomendações, filmes que vocês querem que a gente converse, temas, e a gente vai trocando essa ideia por lá também. E é isso, fiquem de olho, vamos estar reconvocando convidados. E é isso, acompanhe Cinema em Trânsito, Cinédito. Roger tem um trampo muito, muito bom, que vale a pena ser conferido. E é isso, Matavel. É isso aí, meus caros. Cinema brasileiro, esse assunto tão maravilhoso, tão incrível e basicamente infinito. Grande abraço. O filme quis dizer: eu sou o samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema.